Voltando de novo a Krishnamurti. A ordem só pode estabelecer quando o pensamento, necessário em outras áreas, não tiver lugar no mundo psicológico. Olha, eu adoro isso aqui. Se é uma coisa que eu adoro, esse conceito aqui. Presta atenção no que ele fala. A ordem só pode estabelecer quando o pensamento, necessário em outras áreas, não tiver lugar no mundo psicológico. Gente, dentro de nós, além do pensamento, existem outros campos. O pensamento, eu costumo dizer que é um sentido como outro qualquer. Tanto é verdade que eu já falei aqui, que a gente tem 7 sentidos. Os 5 conhecidos, mais o pensamento e a mediunidade. Hoje em dia está discutindo na ciência se é possível criar a inteligência artificial. Criar uma mente de computador semelhante à nossa, capaz de fazer raciocínios, capaz de fazer ilações e capaz de estabelecer determinados produtos semelhantes à nossa mente. Existe muita gente discutindo isso. O Penrose, cientista inglês, ele fala que nós podemos fazer o que for com a máquina, mas nós nunca teremos significado. E como não tem significado, nós não podemos fazer uma máquina humana semelhante à nossa mente. Eu sou da opinião que mente como a nossa é fácil criar. Porque uma mente robotizada, ela é uma mente condicionada. E ela é condicionada não só pelo presente, mas ela é condicionada pelo passado reencarnatório. Então esse tipo de mente aqui, que com ela, graças a Deus, nós viemos transformando o mundo, é uma mente que, na minha opinião, é fácil de criar, porque ela é mecânica. E tem como produto o pensamento, mas é um pensamento condicionado. Krishnamurti diz que o pensamento ele tem de ser usado para as funções de vida, mas não pode ser trazido para as funções psicológicas. É o mesmo que ele fala em relação à memória. Nós podemos pegar a memória e utilizar ela para a nossa função, para nosso trabalho diário, para a nossa identificação. Mas se você traz a memória para o lado psicológico, você vai trazer a mágoa, você vai trazer o melindre, você vai trazer a vingança, você vai trazer a inquietação, que é o que a gente faz. Você pode olhar, repara no dia a dia. Você passa o dia ruminando da sua memória. Eu falo assim que a gente é igualzinho a animal mesmo. Fica ruminando o pensamento. E passa anos ruminando. É aquilo que eu falei aqui na aula passada. Se você for olhar determinados pensamentos, eles vão ter idade de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Agora, como é que é isso? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Volta essa imagem aqui, antes de mostrar a caneta. Olha aqui, gente. O nosso pensamento, ele produz imagem. Então, olha, o nosso pensamento, ele produz imagem depois de imagem. Se não existir imagem, não existe pensamento. Só depois que nasce a imagem é que nós percebemos que nós pensamos. E se o pensamento real for um fluxo? Como assim? Vamos supor, por exemplo, que o pensamento real seja um rio. E o pensamento que a gente tem seja fotografias de momentos desse rio. Como nós estamos numa fase inicial e só utilizamos a consciência normal, e se o nosso pensamento ele ainda estiver numa fase que ele tem de coagular para a gente perceber? E ele coagula em forma de imagem. Mas a verdadeira natureza da irradiação no espírito é um fluxo contínuo feito um rio. Um fluxo contínuo de informação. Um campo contínuo de informação. Mas a gente tira foto de momento dessas informações. E pegamos essa foto e transformamos na nossa verdadeira percepção. Que conforme aquilo que nós temos na nossa mente é o que a gente percebe. E, vem cá. Se realmente o pensamento real, vamos chamar de pensamento real porque não tem outra palavra, for um fluxo contínuo. Aquilo que Jesus fala, o Pai vive em mim. Um fluxo contínuo. Mas nós não conseguimos fazer isso. Nós vemos aqui, tiramos uma fotografia desse pedacinho aqui, e quando a gente coagula é que a gente vê. Mas quando a gente vê, o fluxo está indo.
Aí a gente associa na nossa memória outras imagens e ficamos presos naquilo que nós já mostramos aqui no curso passado, que são os nossos núcleos mentais. A partir de uma imagem ou de algumas imagens, nós despertamos imagens da memória e formamos um fluxo de pensamento. Mas se o pensamento for um fluxo, então vamos dar outra visão disso. Krishnamurti também dá uma visão boa. Vamos fazer assim, ó, que eu vou pegar uma onda aqui, né? Fazendo igual um elétron. Um complexo só que RS, né? Não chega nem a ter o R. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu pensei, aqui eu pensei, aqui eu pensei, aqui eu pensei, aqui eu pensei. Mas essa parte todinha do pensamento eu perco. Essa parte todinha do pensamento eu perco. E se essa parte aqui for um fluxo? Essa parte os orientais chamam de silêncio. E todo mundo, você fala assim, silêncio quer dizer que eu deixo de pensar? Não, esse silêncio tem de ser entendido como plenitude. Não é silêncio no sentido de nada. É silêncio no sentido de não ter imagem semelhante a essas que a gente forma. Foi por isso que o Balde, sem ter uma imagem melhor, ele recorreu lá à palavra nouri. E recorreu lá a Platão, que também já tinha usado essa expressão. E ele vem e fala na nouri, ou seja, correntes de pensamento, ou fluxos contínuos de pensamento. Se ele é um fluxo contínuo de irradiação, ele é um fluxo contínuo de informação. Se ele é superior, é um fluxo contínuo de verdade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará desse modelo de vida aqui, ó. Nós vivemos aqui, ó. E disso a gente coloca na memória e faz novas imagens. E vive preso na memória. Qualquer coisa que acontece hoje, a gente volta na memória. Por isso que nós nunca vivemos o hoje, a gente sempre vive o ontem. Tudo em nossa vida é o ontem. O céu é o ontem, a nossa mente é o ontem, as nossas verdades é de ontem. Agora aqui, ó, está o verdadeiro fluxo da vida. É por isso que o Krishnamurti fala, ó, traz esse pensamento aqui para as funções do dia, mas nunca traga ele para o lado psicológico, porque o lado psicológico tem de ser esse pensamento aqui, ó, esse pensamento real. Agora, esse pensamento real não surge nessa consciência externa, só surge a partir da consciência latente. Ok? IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org